Hoje eu vou te mostrar os 12 livros que eu li em 2022 e mais um que eu tô terminando de ler ainda. A ideia é falar um pouco sobre cada um desses livros, o contexto que eu li eles, para que serve, as minhas sugestões e minhas notas também de cada livro. Mas já adiantando que quase eles estão próximos de 5 porque eu acho que eu dei sorte na minha seleção. Mais informações importantes antes de você começar a assistir esse vídeo. Eu sou designer, eu trabalho com tecnologia e alguns desses livros são mais técnicos para minha área de trabalho. Esses livros fazem parte de um planejamento anual que eu tenho de ler livros técnicos, livros de história e livros em inglês também para praticar. Vou deixar um card aqui sobre o meu planejamento para você entender um pouco melhor. Talvez você esteja vendo pela primeira vez um vídeo do Método Nagô, mas todos os vídeos praticamente de 2022 eu bebi dessas fontes que eu li durante o ano. A ordem dos livros está pela ordem de leitura durante o ano e não pela ordem do que eu gostei mais ou menos. Dito isso, sem mais delongas, vamos para a lista. Primeiro livro eu li no Kindle, contexto da leitura. Eu estava no trabalho onde eu precisei aprender habilidades novas pela falta de um profissional dentro do meu time. O livro é focado na criação de produtos digitais que usam tecnologia, como aplicativos, sistemas, sites. Esse livro é ótimo para você entender como funcionam os processos e a estrutura na criação de um produto e entender como você pode liderar. Muitos brincam que esse livro é a bíblia do gerente de produtos, né? Que na tecnologia a gente chama de Product Manager. E essa pessoa é responsável por avaliar as oportunidades e determinar o que vai ser entregue e o que vai ser desenvolvido para os clientes. Quando tudo dá certo no produto, o mérito é de todo o time, mas quando a merda cai em cima do gerente de produtos. É igual o juiz de futebol, se ele estiver apitando bem, ninguém fala nada. Se apitou uma coisa errada, cai em cima do juiz. E é por isso que o salário médio de um PM não é nada baixo. O livro traz conceitos de processos, de estruturas de time, de responsabilidades de um gerente de produto, estratégias, princípios, objetivos também, e até mesmo coisas que funcionam bem e funcionam mal dentro de um time de produto. Para mim, esse livro é nota 5 de 5. É um livro muito bom de ler, muito inspiracional. Diria até que ele é obrigatório para todo mundo que trabalha com tecnologia, independente se você é ou não um gerente de produtos. Esse livro me ajudou bastante a tomar algumas decisões e hoje eu, como designer de produto, eu consigo compreender melhor as responsabilidades de um gerente de produto e como trabalhar em par com ele. Você é ou deseja atuar na área de liderança dentro do seu trabalho? Se sim, O Monge e o Executivo é uma leitura obrigatória para você. O livro traz a história do Leonard Hoffman, um famoso empresário que abandonou tudo para viver dentro de um mosteiro. Ele é o personagem central dessa história. Porém, o livro narra a história do John Daly, que é um executivo bem-sucedido, tem uma família com 2 filhos, tudo certo até lá. Depois de muito estresse que foi acontecendo, coisas fora do planejamento, a igreja e até a sua família começou a sugerir que ele fosse num retiro dentro de um mosteiro. E é aí que ele se encontra com esse personagem central. O livro todo gira em torno desses dias que ele passa no mosteiro com outras pessoas que são outros personagens. Cada um com suas características, com suas dificuldades, né, com suas forças também. Durante o livro inteiro, Hoffman vai ensinando sobre liderança sem ter que ensinar, apenas através das suas atitudes em relação ao contexto que vai acontecendo. É uma história super envolvente, recheada de ensinamentos de forma indireta, mas que pega muita gente na hora que tá lendo. É um livro nota 5 de 5, um dos melhores livros que eu li esse ano, me ensinou muito e eu acho que é um livro que você pode ler mais de uma vez durante a vida. De Volta ao Mosteiro é uma continuação do livro anterior. Então, se você gostou do livro anterior, você já vai querer ler esse livro. Eu aproveitei quando eu terminei de ler O Monge Executivo e naquela energia que eu já tava, comprei esse livro e fui ler ele. O segundo livro é um reencontro de todos os integrantes desse mosteiro, assim como o personagem central, né, o líder, depois de uns 10 anos que aconteceu. Cada um conta suas experiências, seus ensinamentos após esse período e o quanto a vida deles está diferente, alguns para melhor e outros para pior. Bom, se você gostar do primeiro livro, por favor, leia o segundo também, porque é legal ter essa continuação. Também dou uma nota 5 de 5. Eu sempre vi muito meme do Paulo Coelho e isso me trouxe um pouco de resistência para começar a ler qualquer livro dele. Para ter noção, com 30 anos, em 2022, eu fui ler o primeiro livro do Paulo Coelho. O livro dos manuais me surpreendeu positivamente, principalmente pela genialidade da ideia. Foi um livro que, quando eu comecei a ler, eu pensei,
Eu queria muito ter tido essa ideia. Basicamente, ele criou um manual da vida, com diversos manuais de acordo com cada cenário que acontece durante a nossa vida. É um livro super gostosinho de ler, você pode ler numa sentada se você quiser, ou você pode ler como eu, que fui lendo manual por manual, de acordo com o tempo, sem nenhuma pressa, para me divertir um pouco com ele. Eu vou ler uns trechinhos aqui para vocês, de uma parte aqui que fala da Convenção dos Feridos por Amor. Ele fala: considerando que está absolutamente certo o ditado, tudo vale no amor e na guerra. Aí ele coloca tudo em pontuações como se fosse um manual também. Em se considerando que na guerra temos Convenções de Genebra, adotada em 22 de agosto de 1984, determinada como os feridos em campos de batalha devem ser tratados, ao passo que nenhuma convenção foi promulgada até hoje com relação aos feridos de amor, que são, em muitos, maior número. Aí ele começa a colocar os decretos dele. Todos os amantes de qualquer sexo ficam alertados que o amor, além de ser uma bênção, é algo também extremamente perigoso, imprevisível, capaz de acarretar danos sérios. Consequentemente, quem se expõe a amar deve saber que está expondo o seu corpo e sua alma a vários tipos de ferimentos e não poderá ocupar seu parceiro em nenhum momento, já que o risco é mesmo para ambos. Então ele vai colocando várias relações que ele foi tendo com a vida sobre o amor e ferimento para você não se culpar, o que você deve fazer depois de um amor perdido, e assim para várias coisas. Tem até como escalar uma montanha, por exemplo. O Ikigai fala dos 5 passos para você encontrar o seu propósito de vida e ter uma vida mais feliz. O Ikigai, muitas vezes, ele é representado como o motivo para você se levantar da cama. Os japoneses, eles não precisam de grandes motivações para acordar de manhã e se sentirem motivados. Eles são motivados por uma série de pequenas rotinas diárias. Se você quiser que eu faça um dia um vídeo sobre Ikigai, eu posso fazer. Eu só não fiz até hoje porque eu já vi muito conteúdo sobre isso. Eu gosto de trazer coisas um pouco diferentes. Mas o Ikigai é muito legal, eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. Ele é indicado para pessoas que querem viver mais, ter mais saúde e ser mais realizado com a vida. Quem não quer, né? Mas principalmente para aqueles que queiram encontrar o seu propósito. Eu tenho um vídeo que fala sobre bússola que ajuda muito também, mas no Ikigai você vai aprender um pouco mais sobre isso. Muito conteúdo que eu falo do Nagô acaba bebendo um pouco dos princípios do Ikigai. Há 5 passos para o Ikigai: começar pequeno, libertar-se, harmonia e sustentabilidade, a alegria das pequenas coisas e estar aqui e no agora. Ao torno do livro ele vai falando sobre esses 5 passos. O Ikigai ele dá razão para você viver e determinação. Isso pode ajudar com que você viva com mais saúde, tenha mais amor pelo que está fazendo e seja mais bem-sucedido. Não só financeiramente dizendo. Esse é um livro, como eu falei, obrigatório, nota 5 de 5, fácil de ler, muito gostoso. O Joel J é um ex-atleta olímpico de natação, que hoje ele atua como coach de atletas e também cria conteúdo na internet sobre foco e disciplina, utilizando metodologias do esporte. Nesse livro ele conta um pouco a história dele, como ele foi parar na natação, como ele entrou no Instituto Neymar, trabalhando com o pai do Neymar, e sobre a sua metodologia de você estar 100% presente. Esse é um livro que eu bebi bastante esse ano, e ele foi importantíssimo para me manter motivado durante o desafio dos 75 dias, onde eu criei uma rotina mais saudável e consegui perder até 7 quilos. Se você não gosta daquele papo de coaching que as pessoas têm um pouco de preconceito, eu sugiro que você filtre um pouco esse livro, principalmente nas mensagens positivas e nas metodologias que são muito boas, porque tem um pouco daquele linguajar, mas eu sempre falo que até no pior livro é possível você aprender alguma coisa, e esse livro é muito bom, mas tem umas frasezinhas assim, que o pessoal chama de frases de coaching, que não me atrapalha, eu consigo filtrar bem isso, mas as metodologias são muito eficazes. Eu dou uma nota 4 de 5 para esse livro. Gente, clássico, né? Eu precisei ler novamente para lembrar da história, porque eu tinha lido só quando criança, e eu queria ler um pouco com as experiências que eu tenho hoje. Originalmente foi publicado em inglês e em francês em 1943 nos Estados Unidos. O Pequeno Príncipe é uma obra literária do... não sei falar o nome desse francês aqui, ó. Antoine de Saint-Exupéry, que conta a história de um homem frustrado que ninguém compreende seus desenhos, com um príncipezinho que habita num asteroide no espaço. O livro já começa com o narrador contando quando ele tinha 6 anos e ele desenhou uma jiboia engolindo um elefante e os adultos só conseguiam ver um chapéu. Frustrado, né?
ele começou a ficar chateado com isso, e além disso os adultos falavam muito para ele fazer coisas mais sérias e tudo mais. Sem nenhum incentivo e decepcionado com essas reações, ele desiste da carreira de pintor e se torna um aviador. Durante uma pane que deu no teu voo, ele acaba lá no deserto do Saara, e é aí que onde a história começa. Esse livro é lindo, nota 5 de 5, se você já leu, lê de novo agora que é adulto, se você não leu, por favor, coloque no primeiro da lista aí para você ler. Esse livro eu ganhei de presente e rapidamente ele já entrou no começo da fila para eu ler. Um livro lindo, bem ilustrado, nossa senhora, é a coisa mais linda de se ver. O livro também veio em um grande momento onde eu precisava desacelerar um pouco, sabe? Porque eu tava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e ele veio como um pé no freio, assim. O livro mostra como a nossa visão fica diferente quando a gente desacelera um pouco e começa a prestar mais atenção nas coisas que a gente tá fazendo. Ilustrado com uma extrema delicadeza, o livro nos ajuda a entender melhor nossos relacionamentos, nossos trabalhos, nossas relações sociais, nossas aspirações e espiritualidade também. Ele revela como a prática da atenção plena pode transformar a tua visão e a tua forma de agir em várias situações. Livro nota 5 de 5 também, não tem jeito. Leia esse livro, ele é muito bom também. Esse livrinho aqui eu ganhei de uma gerente há uns 3 anos atrás de aniversário e eu fui ler só esse ano e agradeci ela só esse ano também, depois que eu terminei de ler. Esse é um livro mais técnico, mas ele explica como funciona um hábito e como você pode criar um produto formador de hábito. Você sabia que um ser humano toma em média 35 mil decisões por dia? É mais ou menos uma decisão a cada 2 segundos. O livro mostra que empresas que criam hábitos através de seus produtos, eles ganham vantagem perante o mercado. O livro mostra vários exemplos de empresas que utilizaram da criação de hábito para construir produtos formadores de hábitos saudáveis que ajudaram tanto a empresa quanto os usuários. Tem um case muito legal do Bible App também, que é o aplicativo de Bíblia mais baixado do mundo, de como eles foram de um aplicativo onde a pessoa só acessava a Bíblia pelo celular para um aplicativo que transformava o hábito das pessoas para que elas pudessem ler a Bíblia todos os dias sem se esquecer e por vontade própria. É um livro nota 5 de 5 também. Eu acho que ele é um livro super legal para ler. Qualquer pessoa que tem qualquer tipo de produto, ela vai aprender alguma coisa com isso também. Esse pequetucho aqui, já falei sobre ele em outro vídeo, vou colocar o card. Eu encontrei esse carinha aqui sem querer numa livraria, enquanto eu tava comprando um presente para minha melhor amiga em São Paulo. E fica aí a dica, entre mais nas livrarias, dá uma brincada ali, uma pesquisada, pega os livros, folheia um pouco, porque tem muita coisa boa dentro da livraria que você nem fazia ideia. A Harvard Business Review fez uma série desses livrinhos aqui de 20 minutos, ensinando habilidades que você pode melhorar na tua carreira. É muito foda. Um deles é esse da gestão de tempo, que veio num momento ótimo para mim, que eu estava estudando como podia melhorar minhas palestras de produtividade e gestão de tempo. Ele veio assim, ó, como uma luva e me ajudou bastante também a compreender um pouco melhor meus horários. Como eu disse, eu já fiz um vídeo falando sobre gerenciamento de tempo em cima desse livro. Vou colocar o card aqui. E é um livro 5 de 5, com certeza. Eu dei para todo mundo que trabalha com Nagol. Eu dei de presente de Natal porque merece. Esse aqui é mais um livro técnico para quem trabalha com produto, com design, com tecnologia. Confesso que esse foi um livro mais chatinho de ler de todos que eu sugeri até agora, porque ele mais parece um artigo dentro de um livro. Tem aquele linguajar cheio de citações, palavras técnicas, sabe? Meio chatinho de ler ele. Mas é um livro riquíssimo para quem trabalha com produto. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre heurísticas de Nielsen, por exemplo, as heurísticas são diretrizes que te orientam e podem ser aplicadas na maioria das interfaces de um produto que você vai criar, a fim de trazer uma melhor experiência. Se você e seu pai, por exemplo, utilizam o WhatsApp sem pensar de forma super intuitiva, com certeza as heurísticas estão aplicadas ali no produto. Vou deixar essa imagenzinha aqui de exemplo só para você entender quais são essas heurísticas. O foco do livro é para te ensinar frameworks que você pode utilizar no processo de criação do teu produto ou na evolução de um produto de uma forma rápida e barata de fazer. Exemplo, digamos que você criou uma melhoria dentro do teu produto, do teu aplicativo, e esses frameworks vão prevenir erros e problemas que você possa ter no futuro. Então, vários desses frameworks você pode lançar antes de uma atualização de aplicativo, outras depois. E tem vários tipos de heurísticas, não só essa de Nielsen, né? Tem heurísticas de acessibilidade e várias outras também. Esses frameworks são basicamente uns checklists que você vai olhar
e avaliar se tá tudo certo. Eu vou dar uma nota 3 de 5 para esse livro, só porque ele é muito denso e meio chatinho de ler, mas é um livro muito bom, recomendo. Esse é um livro infanto-juvenil que eu peguei para treinar meu inglês, basicamente. Inclusive, essa é uma dica que eu vi em vários professores de inglês, que é pegar livros infanto-juvenis ou até infantis, para você pegar uma linguagem mais simples e começar a perder medo de ler livros em inglês. Wonder é uma história lindíssima. Tem até um filme deles, né? Só que eu preferi ler o livro antes. O personagem principal é o Audi, que ele tem uma deformidade facial, e essa deformidade fez com que ele precisasse fazer várias cirurgias, e ele ficou com um rostinho bem diferente do que os rostinhos comuns, né, das crianças. Por esse motivo, ele nunca entrou numa escola antes. Ele sempre foi criado só com a família dele dentro de casa. Todo mundo sabe que é difícil ser um aluno novo, entrar numa escola nova, ainda mais quando você tem essas deformidades no rosto. Então a história começa tudo com essa entrada dele na escola, com os problemas que ele passa, com as situações que ele vence também. É um livro muito bonitinho, eu acho que se eu fosse ver esse filme eu ia chorar igual uma criança. Inclusive, eu tenho uma irmãzinha com síndrome de Down. Em alguns momentos ele passava por alguns preconceitos que eu ficava imaginando minha irmã ali, e aí eu ficava muito emocionado, assim, sabe? Livro nota 4 de 5, super recomendo. Já falei os 12 livros, agora eu vou falar o livro que eu tô terminando de ler. Esse livro eu ainda tô na metade, mas eu já vou indicar porque é um dos meus livros favoritos esse ano. O título do livro já fala meio por si, é sobre liderança para times de design. Eu já vou dar nota 5 de 5 para esse livro, mesmo tendo lido só 50% dele ainda, porque o livro é sensacional. Se ele acabasse aqui, ele já estava perfeito. É um livro didático, fácil de ler, com alguns frameworks e algumas ideias muito legais que eu não tinha visto em outros livros de liderança. Ele pegou várias metodologias da liderança e adaptou para o design dentro do que a gente tem no nosso cenário, além de ser uma referência na área, que é o Vitor Zanini. Se você quer atuar na área de design ou você é uma liderança na área de design, recomendo fortemente ler esse livro porque tem muitas ideias legais aqui dentro. E é isso, o que você achou dessa lista? Tive uma ideia aqui, que tal você colocar os livros que você leu esse ano e eu vou comentar todos eles, falando os que eu li, o que eu não li e de repente até dando o meu feedback sobre eles, beleza? Um beijo, um queijo, feliz ano novo, tchau, tchau, Feliz Natal!